MP Mannix Radiocast, toda terça-feira, às 8h30 da noite. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer para vocês um clássico do Reino Kinesia, Tigris and Euphrates, agora relançado pela Fantasy Flight quase 20 anos depois do seu lançamento original. Ele realmente é um clássico e mesmo depois de 20 anos, ainda muito original. Ele é um jogo fácil e excelente para apresentar para novos jogadores. Eu vou mostrar para vocês aqui as regras, como que funciona, para vocês terem uma noção do que é o jogo e logo eu volto para dizer as minhas considerações finais sobre esta edição. Se vale a pena, se você já tem a primeira edição, adquiri-la ou não. Então, vamos aprender a jogar Tigris and Euphrates. Então galera, vamos aprender a jogar Tigris and Euphrates, do Reino Kinesia. É um clássico e as mudanças foram muitas dessa versão. Eu vou considerar que você nunca jogou a outra versão antiga, ok? Depois, nas minhas considerações finais, eu falo das diferenças, o que melhorou, o que eu acho que... Bom, vamos aprender a jogar. O tabuleiro tem dois lados, esse aqui é o lado com bordas douradas, é o lado básico. No início do jogo você coloca então essas tiles de templos, onde existe essa marca aqui, tá? De Deus. E existem dois tipos de marca, essa simples e algumas outras com bordas, como esta aqui, com bordas externas. Vocês vão entender qual a diferença daqui a pouquinho. A ideia do jogo é o seguinte: cada jogador vai receber um conjunto de líderes. Tá? Então nós temos aqui os líderes dos arqueiros, aqui são dos leões, aqui são touros e aqui são jarros ou vasos. Cada um desses exércitos, tá? Desses jogadores, vai receber então um líder de cada cor. Nós teremos o líder vermelho, que é o líder religioso ou militar. Temos o líder verde, que é o líder do comércio. O azul, que é o de produção, que é o líder fazendeiro. E o negro, que é o político ou do rei, o real. São as influências que você vai ter durante o jogo. Cada jogador recebe ainda, no início da partida, 3 tiles com o seu símbolo. 2 tiles de catástrofe, que você vai confusão daqui a pouco, e uma tile de negociação. No início da partida, cada jogador também recebe um escudo, um shield aqui, para esconder todas as suas, os seus pontos durante o jogo, tá? E todas as suas tiles que você vai comprar. No início da partida, cada jogador então recebe 6 tiles sorteadas aqui deste saco. As tiles podem ser de 4 cores diferentes. Tem aqui a vermelha, verde, azul. Eu peguei mais outra aqui, vou pegar uma preta. A preta. E sortear mais uma aqui. Então nós temos 6 tiles que ficam escondidas aqui atrás do seu shield. O objetivo do jogo é simples: marcar pontos de vitória de acordo com o maior número de influência que você tiver sobre um reinado. Aqueles são os pontos de influência nas respectivas cores dos seus líderes. Cada líder vai poder então marcar pontos de influência na sua cor. Durante o seu turno você vai fazer 2 ações. E ações possíveis são colocar um líder, qualquer líder. O líder sempre tem que ser colocado adjacente, tá? Ortogonalmente a um templo. Eu poderia colocar qualquer líder de qualquer cor aqui ortogonal ao templo. Ou uma outra opção é retirar um líder de um templo. Ou uma terceira opção ainda seria movimentar um líder de um templo para outro disponível na mesa. No seu turno ainda você poderá colocar tiles. Você poderá colocar tiles sempre adjacentes a outras tiles, ou a líderes, ou em qualquer outro lugar do tabuleiro. Mesmo isolada, você pode colocar uma tile isolada sem nenhum problema, mas ela não marcará ponto algum.
Agora, se ela for colocada em um reinado seria qualquer tile onde já possui um líder. Então já é considerado um reinado, um kingdom. Então se eu colocar uma tile agora, ampliando esse meu reinado, for uma tile verde, o líder verde que estiver naquele reinado vai ganhar então um ponto de vitória verde e trará então para trás do seu shield, escondendo dos outros jogadores. Independente de quem colocou aquela tile, se este líder verde fosse de um adversário e eu coloquei uma tile verde, ele ganhará então um ponto de vitória. Este aqui é o rio, são os rios óbvio, né, o Tigris e o Eufrates, que limitam todo o vale aqui da Mesopotâmia. E as únicas tiles que podem ser construídas em rios são os fazendeiros, que são as tiles azuis. Então eu poderei colocar uma tile azul aqui e o líder daquele reinado azul então receberia também um pontinho de vitória azul. O único que pode colocar, que pode construir sobre o rio, então, são os fazendeiros. Você não pode colocar nenhuma outra tile, nem tampouco nenhum outro líder sobre um rio. Então, nós vimos que se no Império nós colocarmos uma nova tile vermelha, o líder vermelho que estiver naquela cidade vai ganhar um ponto de vitória vermelha. Se nós colocarmos uma nova tile azul, o líder daquele Império Azul vai ganhar também um ponto de vitória daquela cor. Agora, digamos que nós tenhamos aqui um rei, um líder preto nesse império. E nós colocamos ali uma nova tile preta. Em qualquer lugar, aquele líder preto vai ganhar também um ponto de vitória negro. Agora, digamos que esse líder azul não esteja neste reinado. E nós coloquemos uma nova tile azul aqui. Como não tem nenhum líder azul, o ponto azul vai também para o rei. Da mesma forma, se nós colocarmos uma nova tile verde neste reinado, nós não temos nenhum líder verde, o ponto verde também irá para o rei negro. Este, então, é o poder dos políticos. Outra coisa que você pode fazer no seu turno, quando você colocar tiles, 4 tiles que formem aqui um quadrado, tá? Obviamente você marcou aqui com suas duas ações, esse vermelho marcou 2 pontos de vitória, então no final do turno ele vai ter a opção de virar esta tiles e construir um templo. Isso é opcional, tá? Mas se ele construir um templo, como ele virou uma tile vermelha, ele vai poder escolher um daqueles templos lá em cima que tem uma cor vermelha. E todo templo tem pelo menos 2 cores, vermelho e preto, vermelho e azul, por exemplo, ou vermelho e verde, no caso dessa tile. Ele vai escolher um desses templos, digamos que ele escolha o verde e o vermelho, e vai trazer aqui para a sua tile. Assim que as tiles são destruídas ou viradas de templo e um líder não está mais adjacente a um templo vermelho, ele é descartado e retorna para o seu jogador, para a mão do seu jogador. Neste caso aqui, todos os jogadores, agora no final do turno, os líderes que tiverem a cor daquele templo, no caso aquele leão verde, então vai receber um ponto de vitória verde. Se um outro líder qualquer estivesse aqui, no caso não tem espaço para outro líder vermelho, mas digamos que tivesse um líder vermelho aqui, esse vermelho também receberia um ponto de vitória no final do seu turno. Outra ação que você poderá fazer no seu turno será colocar uma tile de catástrofe sobre qualquer outra tile já no tabuleiro. Você nunca pode colocar uma tile de catástrofe sobre um líder, nem tampouco sobre uma tile que tenha um tesouro ainda sobre ela. Aquela tile, então, ela será destruída e retornará para a caixa, junto com a sua, é um uso único, tá? E isso poderá, então, separar novos reinados ou ainda, né, trazer líderes que não estão mais adjacentes a nenhum templo para a mão do seu jogador.
Existem duas situações de conflito que são o coração do jogo. Digamos que esse reinado já tem um líder vermelho, já tem um líder verde, e um outro adversário queira colocar então um novo líder vermelho no mesmo reinado. Assim que ele faz isso, inicia-se então uma revolta. Na versão original era conflito interno. Bom, agora chama-se revolta. Não pode haver dois líderes da mesma cor de forma alguma no reinado. Então agora isso terá que ser resolvido, apenas um poderá ficar no final do turno. Assim que então esse jogador coloca esta tile aqui, ele é o atacante. E o outro que tenha um líder da mesma cor é declarado como defensor. Vocês então comparam quantos templos aquele líder consegue absorver poder, ou seja, estão adjacentes a ele. No caso aqui dos arqueiros, ele tem 2 templos vermelhos, ele tem 2 pontos, e os vasos aqui só tem 1 ponto. Aí então o atacante vai atrás do seu escudo, lá do seu shield, e vai pegar quantas tiles vermelhas ele quiser ainda somar ao combate. Digamos que o vaso então tenha somado aqui 3 tiles vermelhos a este ataque. Então agora ele está com 4 de ataque contra 2 de defesa dos arqueiros. Os arqueiros então poderiam dispor, digamos, de 2 tiles para o combate. E assim terminaria o combate da seguinte forma: 4-4. O empate é sempre do defensor. Então todas essas tiles que foram utilizadas para o combate são descartadas do jogo, voltam para a caixa, e quem perdeu o combate é retirado do tabuleiro. Quem ganhou o combate ganha então 1 ponto vermelho, tá? Já que todos os combates, as revoltas, são resolvidas usando-se o poder dos templos. Outra forma de conflito, chamado de guerras, acontece quando 2 reinos são unidos por uma tile. Digamos que um jogador tenha colocado uma nova tile qualquer aqui no meio, unificando então este reino com este outro reinado aqui. Assim que ele faz isso, ele coloca uma tile dessa de negociação, e esta tile vermelha, até o final do turno, não valerá nada. Antes, precisamos resolver os conflitos, já que este novo reinado possui 2 líderes da mesma cor. Então, o atacante, tá? Sempre o atacante é quem colocou, quem uniu os 2 reinados, ou então, se um terceiro jogador colocou esta tile, o próximo jogador em sentido horário será declarado o atacante. E os outros que tiverem cores serão declarados defensores. Quem colocou o atacante, tá? Quer dizer, quem é um atacante, resolve em que ordem os combates serão resolvidos, porque é possível que também tenha um verde aqui, por exemplo, antes de se unificar esses 2 reinados. Digamos que se colocou aqui, então nós temos 2 conflitos acontecendo, o preto e o verde, um neste reinado e o outro neste reinado. Então, o preto vai resolver, quer dizer, o atacante vai resolver em qual dos 2 prefere lutar. Digamos que ele tenha escolhido lutar primeiro com o preto. Ele vai ver quantas tiles pretas estão disponíveis do seu lado do reinado, ou seja, desta tile para cá. Ele tem 1, 2 tiles negras, tá? E o outro jogador, ou seja, daqui para lá, naquele reinado inteiro, só tem 1 tile negra. Agora, da mesma forma como nas revoltas, os jogadores vão poder juntar forças de trás do seu shield de tiles daquela cor que está em conflito. Então, digamos que o touro aqui tenha colocado 2 tiles pretas. E o outro jogador adversário só tenha 1 tile preta à disposição, ele pode colocar para se livrar daquela tile, ou nem coloca e guarda aquela tile para turnos futuros. Então se resolve o combate, o conflito. O touro aqui tem 4 tiles pretas do lado, contra o leão apenas com 1 tile preta. Então o touro foi vencedor, as tiles somadas são mais uma vez descartadas, tiradas do jogo, e
o líder adversário que perdeu é retirado, retornado para o seu dono. E qualquer outra taio preta também, daquele lado, de lá do império, né? Daquele quino, também é retirada do jogo. Neste caso, então, aqui o vencedor, como retirou 2 peças negras, ganhou, então, 2 pontos de vitória negros. Se fosse verde, seriam verdes, azuis, vermelhos seriam também vermelhos. Aí, então, esta taio é retirada e se resolveria o segundo conflito. Mas observe que, como a taio negra foi retirada, esses 2 reinos não estão mais unidos, não existe mais conflito algum para ser resolvido. Se você estiver resolvendo guerras com líderes vermelhos em conflito, 2 observações devem acontecer. Primeiro, nenhum templo que tem ainda um tesouro em cima é retirado do lado que perdeu o combate. Nem tampouco um templo que tenha um líder, né, que seja o único, o último templo de um líder pode ser retirado. Então, digamos, neste caso, que esse líder estivesse aqui em cima, tá? E esse lado perdesse, esse templo não poderia ser retirado, porque senão esse líder perderia o seu poder. Então, não poderá retirar nenhum templo que tenha pelo menos um líder, tá? Que seja o único templo, o último templo daquele líder, nem um que tenha um tesouro ainda sobre ele. Agora, como que nós conseguimos, então, conquistar esses tesouros sobre os templos? Da seguinte forma: sempre que um reinado é unificado ao outro, digamos que alguém coloque aqui uma tile unificando este reinado com este reinado e com este outro reinado aqui. Então nós temos agora 3 templos com o tesouro disponíveis. O comerciante, o líder comerciante, ou seja, o líder verde que tiver naqueles reinados, agora poderá recolher todos os tesouros dos templos, exceto um. Ou seja, terá que deixar apenas um dos tesouros disponíveis. Tá? Mas, no caso aqui, ele levará 2 tesouros. Primeiro, ele tem que escolher o tesouro que estiver sobre o templo, que tem aqui esta borda por fora, tá? Então ele pegaria este tesouro e depois ele poderia escolher o outro. Se tivesse borda, o segundo também seria de borda. Mas no caso aqui nós temos um aqui sem borda alguma e o outro lá em cima. Então ele escolhe pegar este outro tesouro e leva para trás do seu shield. Este é o poder do comerciante do verde. Essa nova versão veio então com 2 novos prédios. Um deles é o templo. Você pode construir um templo assim que você colocar uma tile que forme uma linha na horizontal ou na vertical com pelo menos 3 tiles da mesma cor. Então você vai poder pegar um daqueles templos do templo daquela cor e colocar em qualquer uma daquelas 3 tiles. E agora por diante, assim que uma nova tile for colocada neste império daquela cor, o líder, em vez de receber 1 ponto, vai receber então 2 pontos daquela cor. E este prédio ficará então neste reinado até que em um outro reinado uma nova tile seja colocada, formando então uma linha maior do que aquela, tanto horizontal como na vertical, agora com 4. Aquele templo então é retirado e colocado neste novo reinado. Marcando ponto, então, agora para o novo líder verde. Outro novo prédio é agora este prédio em cruz. Assim que você consegue esse formato de cruz com prédios da mesma cor, você pode colocar esta nova tile e essa estatueta de Shamu sobre ela. E todo rei, na verdade, o rei que estiver controlando aquele templo, aquele novo templo, poderá, no final do seu round, escolher qualquer um dos pontos, qualquer cor, qualquer ponto de vitória de qualquer cor. É um prédio realmente muito poderoso, mas difícil de se construir. No final do seu turno, você vai repor a sua mão, então,
para 6 tiles. E todos que participaram de combate nesse seu turno também vão comprar até ficarem com 6 tiles na mão. Outra coisa que você pode fazer no seu turno, uma das suas ações, pode ser descartar quantas tiles você quiser de trás do seu escudo e então viradas para baixo para ninguém ver para a caixa, e então comprar aquele mesmo número de novas tiles. Você não pode, de forma alguma, momento algum, contar quantas tiles você tem, mas você pode sempre sentir o peso aqui para ver quantas tiles ainda tem no jogo, porque o jogo termina assim que estas tiles todas são compradas. Assim que que alguém for comprar uma tile e não houver mais nenhuma no saco, o jogo termina. No final do jogo, todos os jogadores vão expor os pontos que fizeram e você vai somar apenas o que tiver menor valor. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu tenho 12 de azul, eu tenho 12 de vermelho, tenho 7 de verde e apenas um preto, eu marquei apenas um ponto de vitória na partida inteira. Ou seja, você sempre marca o menor deles, todos os outros então são descartados. Por isso que aquela joia, inicialmente, ele é um coringa, por isso que ela é muito valiosa. Você poderá somar todas as suas joias a qualquer um dos seus tesouros para então marcar pontos no final. Do outro lado do tabuleiro, então, nós temos o lado Advance, onde você tem, em vez de 10, 14 lugares para colocar templos e tesouros. E esta área central aqui, né, da Mesopotâmia, entre os rios, muito maior. Então, galera, este foi o Tigres and Freides, um jogo que já vem há 20 anos dividindo a opinião de muita gente. Eu vejo pessoas amarem, é um jogo que está no top 10 de muita gente que eu conheço, inclusive no meu, e outras pessoas que simplesmente não conseguem lidar com a quantidade de conflito que tem no jogo. É um jogo com regras simples e elegantes, que exigem uma certa curva de aprendizagem, o que agrada a gamers mais experientes. Então é um jogo ideal para você apresentar para novos jogadores, mas tenha em mente que jogadores mais experientes já vão criar entradas perfeitas, né, manobras estudadas como o xadrez, né, para ganhar pontos mais rapidamente, vão criar armadilhas e tal. Mas em pouco tempo você começa, quanto mais você jogar, mais você vai começar a entender essas possibilidades. As regras simples fazem com que você consiga desenvolver o seu jogo, a sua estratégia. Ele é um abstrato, tá? É um abstrato, apesar de ter um temazinho. Agora nessa nova edição da Fantasy Flight tentou trazer um pouco mais visualmente do tema, mas ele tem um lado bem temático de acordo com a estratégia do jogo. Por exemplo, os políticos, né, eles conseguem ganhar poder dos fazendeiros, eles pegam os recursos do comércio ou até mesmo dos templos. Ou ainda os templos, eles promovem a guerra, eles financiam a guerra, as revoltas e tal. Então, historicamente falando, tem um pouco de tema aí sim, tá? Mas ele é, na sua essência, um abstrato. Eu acho que tem duas formas de terminar o jogo que eu não expliquei para vocês, tá? Acho que eu esqueci uma delas. Ou o jogo termina quando você não tem mais tiles naquela sacola, o que faz com que uma estratégia interessante seja, você não pode ver aqui dentro, mas você pode pesar, né? Faltando mais ou menos. Você usar suas duas ações, se você está nitidamente na frente, você gastar suas ações jogando as suas tiles fora e comprando 6 tiles novas. Então, num turno você se descarta de 12 tiles, né? Então acelera o final da partida. É uma estratégia muito comum que eu vejo pessoas fazerem. Tá? Ou outra forma do jogo terminar é quando só restarem apenas 2 tesouros em cima daqueles templos lá. O que, com 2 jogadores, é mais complicado. Tá? Inicialmente, a versão que eu tinha da Mayday, ela era apenas de 3 a 4 jogadores. Algumas pessoas me perguntaram, mas esse jogo funciona bem com 2? Sim, o próprio Kinesia, na época do lançamento lá do jogo, da Mayday, ele chegou a esclarecer, não, o jogo ele foi pensado inicialmente para 3 e 4, mas ele funciona muito bem para 2. Tanto que as edições futuras já vieram com essa correção. Só que a estratégia muda completamente. Com 2 jogadores, você fica muito mais travado. É quase um xadrez, realmente. Tá? Você não vai se expandir
Você não pode ficar aqui, vou tentar fazer o meu império e você faz o seu. Não rola. Você tem que partir para cima, você vai, com certeza ali só ocupar 1/3 de repente do tabuleiro, tá? Mas a marcação vai ser muito mais toma lá, dá cá. Você vai usar rapidamente aquelas tiles de catástrofe para tentar inibir o poder do seu adversário, né? Senão ele vai ganhar pontos muito rapidamente. Já com 3 ou 4 jogadores, você acaba enchendo o mapa, né? O que cria conflitos a cada turno, né? Então, numa rodada, todo o mapa pode alterar, pode ser remodelado. Eu acho isso realmente fascinante, genial no jogo. Uma questão que às vezes os novos jogadores não conseguem administrar muito bem é o fato de você precisar, para ganhar o jogo, evoluir com todos os 4 pontos simultaneamente, tá? Não adianta você encher, né, o seu shield lá de pontos vermelhos e só ter 2, 3 pretos ali, ou poucos verdes, porque o que vai marcar é só o menor que você tiver, a menor quantidade de pontos que você quiser. Então, o segredo desse jogo é fazer com que seus líderes, a cada round, sempre estejam revezando ali a quantidade de pontos que vão conseguir coletar. É um jogo de, como eu falei, com muita interação, tá? E que eu já vi pessoas virando mesa, né? Bom, eu adoro esse tipo de jogo. Então, Tigres and the Freights, essa nova edição, vamos comparar com a edição antiga, tá? A edição que eu tinha, ela tinha o tabuleiro mais claro, era meio branco, com uma aquarela. Agora o tabuleiro, como vocês viram, ele tem muito mais contraste, visualmente é mais fácil de interpretar. As peças eram de madeira, os pontos de vitória não eram tokens, eram cubinhos de madeira. Agora, ou seja, essa nova edição da Fantasy Fly, ela visualmente está mais fácil de ensinar para novos jogadores. Você percebe ali o token 1 ponto, o token de 2 pontos. Os próprios templos agora, né, eles são já vêm todos montados e tal. E você tem ali a qualidade, né, das tiles, com certeza agora é bem superior, tá? Mas eu tenho um pouco de saudosismo, eu gostava dos tokens, dos líderes serem de madeira, né? Me dava uma coisa mais, tematicamente falando, me parecia ser um jogo mais antigo, mais dentro aqui da época, tá? Agora as peças de plástico, talvez, né, me deram um pouco de saudosismo, acho que eu prefiro as peças originais. Mas eu concordo que o jogo ficou mais bonito, tá? Ficou mais fácil de apresentar para novos jogadores. Com relação aos novos 2 prédios, eu não acho que tenha modificado muito realmente a estratégia do jogo. Aquele templo que você coloca ali para marcar pontos, ele é mais fácil de usar assim, tá? Ele acelera um pouco ali a sua coleta de pontos. Mas aquele outro templo em cruz, eu realmente até agora não consegui formar, né, fazer com que ele funcionasse na mesa, mas ele parece ser extremamente poderoso, mas não altera, eu acho que, muito a estratégia. Por isso, tá, só por a adição desses 2 novos prédios, eu não aconselharia você, né, comprar essa nova edição se você já tem a edição antiga, porque ela está um pouco salgada ainda no preço, tá? Então, a edição antiga tá valendo, tá, galera? Agora, se você nunca jogou Tigres and the Freights, se você não teve acesso, tá, à primeira e à segunda, as edições anteriores, com certeza é um jogo que precisa ir para a sua coleção, tá? Ele é um clássico e vai continuar sendo por um bom tempo. Este então foi o Tigres and the Freights do Reine Knizia, considerado um dos melhores jogos dele, talvez um dos melhores jogos hoje disponíveis. Se você curtiu, dá um like, assine o nosso canal, não deixe de participar do Meeple Manics toda terça-feira ao vivo aqui às 8h30 da noite. Ok, galera? Eu sou o Jack Explicador, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.